Bom, recentemente nós tivemos aí um caso que simplesmente explodiu em toda a internet brasileira, em todas as mídias, que é o caso do Mike Leão, técnico de enfermagem e influenciador paranaense, né, que supostamente viu OVNIs lá na zona rural de Campo Largo, na Grande Curitiba. E ele viralizou de uma forma impressionante do dia para a noite. Isso tudo aconteceu essa última semana e repercutiu bastante, chamando atenção mundial para esse caso. Inclusive houve pronunciamento até mesmo da FAB e da ABIN, para vocês terem uma ideia do quanto esse foi um caso espetacular, propagado aí principalmente pelas redes sociais, uma vez que ele fez uma live ao vivo e estaria ali pessoalmente, presencialmente naquele momento, filmando um OVNI ou uma espécie de um tipo de nave espacial lá na sua propriedade rural. Mas acontece que, nos últimos dias, o que também explodiu foi o levantamento de tudo isso. Foram as respostas de quem foi lá investigar. Foi a refutação. E aí o Mike Leão, ele está sendo acusado de uma série de coisas, de ser um mentiroso, de ter fraudado, de ter enganado milhões de pessoas, uma vez que aquelas luzes não passavam de holofotes ou lanternas, uma iluminação de um camping que fica ali próximo, um camping esse muito conhecido, que inclusive o próprio Mike já conhecia, mas teria omitido de uma forma muito suspeita durante as suas gravações de um suposto OVNI, o que levantou aí muitas questões e um grande debate. Contudo, eu não estou aqui para fazer mais esse tipo de análise a respeito desses fatos levantados aí pelo pessoal que foi lá. Muita gente foi lá. O próprio Nalata Drive foi pessoalmente, fez um vídeo que também explodiu de views, viralizou bastante, né, desmentindo toda aquela situação. E diversos outros técnicos, né, bem profissionais, já conhecidos nesse ramo de análise de mapas e de imagem, fizeram diversos levantamentos ali na área, na região, e constataram que tudo não passou de luzes daquele camping mesmo que já existia ali próximo, um pouco mais acima da área onde está a fazenda ali do Mike. Mas eu não estou aqui para isso, né? Não vim aqui chutar cachorro morto ou dizer que um lado está certo, o outro está errado. Bom, isso aí fica para os especialistas, para esses técnicos específicos dessa área. E o Mike Leão, bom, ele que se resolva, né? Se ele estiver falando a verdade, bom para ele. Provavelmente ele vai ter como provar isso mais à frente. Se não for o caso, bom, ele se resolva aí com o pessoal aí, com toda essa mídia aí que ele levantou e atraiu para si, porque até o momento ele continua afirmando ser verdade. Não estou aqui para dizer que ele está mentindo nem falando a verdade. Isso eu não sei. Isso aí é com ele. O que eu quero levantar aqui é um outro debate que quase ninguém está fazendo, a respeito de algumas coisas que eu vi em todos os vídeos, né, que eu acompanhei ali do Mike. Situações bem específicas e pontuais ali que eu queria discutir com vocês e levantar questões realmente pertinentes a respeito de tudo isso. O que nós podemos aprender com esse caso do Mike Leão, sendo pessoas adeptas aqui da filosofia libertária. Eu sou um libertário, acredito nessa filosofia e vou dar a minha análise baseada nessa visão. Também um pouco da visão sobrevivencialista, que é algo que eu já apresentei para vocês aqui nos primeiros vídeos do canal. Então, bora falar um pouco desse tema, vamos debater um pouco sobre esse assunto. Eu sou o Victor e esse é o Ancap Liberty. E aqui eu vou apresentar o meu ponto de vista e um pouco da filosofia e a visão libertária a respeito desses assuntos, gerando aí um debate saudável e um questionamento para vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere aí se inscrever no canal. Se possível, já deixe o seu like para ajudar no engajamento e também, se puder, ative a sinetinha para receber notificações assim que a gente lançar vídeos novos. Prometo aí que, se você fizer um comentário e debater de forma saudável no campo dos comentários, eu vou responder você educadamente o mais breve que eu puder, tá bem? Então vamos lá. Bem, o paranaense Mike Leão, ele filmou aí e publicou essas luzes atípicas, né, circulares, lá na varanda da casa dele. Bom, ele é um técnico de enfermagem e ele faz um trabalho muito legal, porque ele é um influenciador digital e ele basicamente faz resgate de animais. E ele influencia as pessoas dentro desse aspecto. Isso aí é legal, é muito bacana. Até então, ele está afirmando categoricamente que isso aí se trata de um OVNI, de fato, um objeto voador não identificado, e ele garante que aquilo ali passou por cima da casa dele, apesar dele não ter filmado e estar apenas filmando o seu rosto no momento, né? O que gerou aí um debate absurdo a respeito disso, né? Por que que ele não filmou o suposto OVNI objeto quando passou por cima da cabeça dele? Isso é bem complicado. Eu apresentei para vocês um primeiro vídeo onde eu disse que eu tinha largado meu emprego e vim para a zona rural, mas eu já conhecia um pouco da zona rural. E como uma pessoa que mora na zona rural, apesar de eu estar bem próximo da cidade,
né? Daqui de onde eu estou, eu consigo até mesmo ver as luzes da cidade. Eu tenho um certo conhecimento do campo, da pecuária, da agropecuária, de como fazer certos manejos, de como fazer o tratamento de certas culturas, de como dar os devidos tratos culturais ali no seu pomar, fazer os cuidados básicos a respeito de cercas, vigilância, limpeza, pasto e etc. E com a minha visão do assunto, eu não pude deixar de notar que o Mike, ele parece ser um cara que vive sozinho ali numa chácara. E a região que ele tá, apesar dele ter vizinhos, assim como praticamente toda a zona rural do Brasil inteiro, se trata de uma área bem isolada, que ela é acessada ali por uma estrada de terra com bem pouca estrutura. Então é um lugar que parece até de um certo difícil acesso, não é tão fácil chegar lá, e é um lugar alto, né? Parece ser ali um lugar alto. Você vê que é uma região de serra, tem vários morros ali, colinas ali ao redor da propriedade dele. E, basicamente, pelo que eu li a respeito da propriedade do Mike, lá não possui nem água encanada e nem sinal de celular. Só tem Wi-Fi, que ele teve que fazer o uso por instalação. Pelo menos foi isso que eu li. Eu não sei se isso é confirmado, se isso é verdadeiro. Mas se isso é verdade, nós temos que levantar aqui alguns outros pontos mais à frente também. E como esse caso repercutiu bastante, basicamente ele saiu de 46 mil seguidores para 2 milhões em pouco mais de 2, 3 dias, é notório que esses vídeos dele cuidando da sua propriedade, eles iam chegar a boa parte do Brasil, boa parte do mundo inteiro assistiu. E eu, assim como todo brasileiro, fui lá ver, por curiosidade, fui acompanhar. Não sigo ele, não segui ele, mas fui ver como é que era a questão do manejo dos animais dele, ver como é que ele fazia a limpeza de tudo aquilo, como ele cuidava, como é a formulação de rações e tudo mais. Então fui averiguar um pouco para tentar entender melhor como é que ele faz o uso ali da propriedade rural dele. E algumas coisas me chamaram muita atenção, e eu digo isso de forma negativa. Olha, o Mike ele é um cara que parece que deixou, né, o trabalho dele e foi se dedicar à propriedade rural, né? E aí ele faz os vídeos, ele monetiza com isso. E um dos primeiros aspectos que eu notei, logo nos primeiros vídeos que viralizaram, foi que muito antes da aparição e daquele fatídico dia, da suposta visão do OVNI, ele já vinha relatando a morte de alguns animais. Olha, como alguém que mora na zona rural e conheço muitas pessoas da zona rural, amigos, parentes, eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa questão aí de morte de animais, ela tem dois pontos, ela tem dois aspectos. Na sua propriedade rural, é até um tanto quanto comum que isso aconteça, que de fato os animais eles venham a morrer, e isso pode acontecer por diversas formas. Veja bem, eu não estou dizendo aqui que isso é uma coisa aceitável, eu só estou dizendo que acontece, é algo natural assim de propriedades rurais, quem tem sabe. Muita coisa pode acontecer, desde os intempéries climáticos, coisas relacionadas ao clima e ao tempo, até mesmo picada de cobra, a uma mordida de morcego que infecciona ali na sua ovelha, na sua cabra, no seu carneiro, o animal ter ali uma morte súbita, acontece, né? Galinha é muito suscetível à morte súbita, queda de raio, um raio cai próximo ali, só o fato da galinha se assustar, ela perece ali, realmente isso é verídico. Ou pode ser também uma intoxicação, diversas coisas. Muita coisa pode acontecer no campo. Uma má formulação ali de ração, isso é só um dos muitos exemplos do que acontece, tá? Existem algumas plantas aí que não são interessantes para animais específicos estarem fazendo alimentação. Uma gama de coisas, uma miríade de coisas pode estar acontecendo. Só que temos que separar aqui. A morte em série de animais, como era algo que parece que vinha sendo relatado pelo Mike, isso não é algo normal. Isso não é algo normal, não é algo comum, não é aceitável. Quando morte em série de animais começa a acontecer, principalmente quando você suspeita de mortes provocadas, seja por um fator humano ali, né? Algum tipo de sabotagem ou alguma outra circunstância, seja por um fator de ataque animal, uma predação, um predador rondando o local, isso é algo que não pode passar batido, não se deixa isso passar batido. Isso aí é algo que deve ser averiguado, nem que você faça ali uma campana ali, uma espera, guarita para esperar, vigília noturna, fique ali com algum tipo de arapuca, isso tem que ser averiguado, tem que ser descoberto, porque isso aí não é algo aceitável para nenhum dono de fazenda, para nenhum dono de sítio ou chácara. Quando isso acontece, a pessoa entra em modo total de alerta e a coisa fica séria, porque se você está lidando com um predador, seja ele um animal que vai predar seus outros animais ou atacar sua plantação, ou seja pelo fator humano, isso é algo de extrema urgência. É quase como se você tivesse com algum tipo de meliante, criminoso, ladrão entrando na sua casa à noite. E você está acordado,
Você sabe que tem. Você tem que fazer alguma coisa. Não é algo que pode passar batido e você não brinca com isso. Não é algo que se brinque. E aí eu levanto aqui uma questão. O Mike, parece que ele deu pouca ênfase para isso aí. Algumas pessoas na internet deram mais ênfase nisso do que ele mesmo. Isso é algo de se chamar atenção. Eu não estou acusando ninguém de nada, eu não estou fazendo nenhum tipo de acusação aqui a respeito da pessoa dele. Eu estou aqui apontando uma situação. E para quem tem propriedade rural, ou para quem quer ter, quem quer vir a ter uma chácarazinha, um sítio para chamar de casa e cuidar, isso não é uma coisa que você deixa passar. Você tem que ter um respeito a esse tipo de ação, certo? Predação, predadores ou qualquer tipo de invasão rural tem que ser cessada, seja como for. Então você tem que tomar as devidas providências a respeito disso, tal qual você toma na sua casa numa área urbana. O que eu quero dizer? Se na sua casa você vai colocar uma cerca elétrica, câmeras, na sua propriedade, ela tem que estar devidamente cercada e tem que sim haver um trabalho de câmeras. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Tudo bem, você vai se armar, se preparar para fazer isso, nem que seja devagar. Não sei se é o caso do Mike, até onde eu vi aí, não há nenhum tipo de relato ou parecer ou algum tipo de descrição que mencione que ele faz uso de câmeras para vigilância da propriedade, mas se ele tem lidado com algum tipo de predação, predador, ele tem que fazer uso de câmeras. É o mínimo. Esse é o mínimo ponto. No caso dele, ele já teria que passar para um outro nível, né? Vigílias e tudo mais. Nós vamos falar disso mais à frente. Um outro aspecto que deve ser levado em bastante consideração por você que mora na zona rural ou pretende adquirir uma zona rural é a questão da exposição, privacidade. Vamos lá. O Mike, ele é um influenciador digital e ele trabalha com isso. Ele tem que fazer esses vídeos e tudo bem. Até aí tudo certo, não há nenhum problema com isso. Acontece que quando você lida diretamente com animais, com plantação, com criação, plantação tudo bem, já é um caso mais à parte. Já não entra tanto nesse aspecto, mas quando você lida com animais, no caso dele, ele cuida de animais, ele faz resgate de animais, a privacidade, ela tem que ser algo levado ao pé da letra, tem que ser algo muito sério. Por quê? Porque os animais, eles são como nós também. Eles têm suas necessidades e eles se estressam, inclusive, mais rápido do que o ser humano. Cada animal, ele vai ter o seu nível de tolerância a essa exposição a seres humanos, a barulho, a bagunça, né, a falta de organização e tudo mais. Porque os animais, mesmo os domésticos, eles têm o seu grau ali de convívio e o grau de inserção na natureza, onde, para que ele se sinta bem e saudável, é necessário haver um silêncio, é necessário haver uma preservação do ambiente. E no caso dos vídeos do Mike, uma coisa que ficou claro é que ele não entendeu o potencial aí do brasileiro. O brasileiro, muitas vezes, ele funciona assim. Quando ele não é invejoso, ele é inconveniente. Não tenho o que dizer. Eu já morei em vários estados do Brasil, eu posso afirmar isso aí com clareza. O brasileiro aí, ele é invejoso. E rapaz, quando ele não tá te invejando, ô bicho inconveniente. Quem nunca lidou com esses vizinhos, com um vizinho ou mais vizinhos que tem uma inconveniência latente ali natural, que se você der a mão, rapaz, o cara não quer nem o braço, ele quer o corpo inteiro. Isso é uma coisa que deve ser levada em consideração, porque no caso dele, ele tem dois aspectos. Primeiro, a segurança dos animais, a segurança do ambiente, né? Ele tem que manter ali uma organização, ele tem que manter ali certos pontos de visão, a visada que você tem na parte da manhã, você acorda, você olha, você tem que ter ali um estabelecimento ali dos seus pontos de horizonte, onde você enxerga, onde você consegue ter ali, fazer um monitoramento adequado, sem interrupções, sem interferência. E a partir do momento que o Mike começou a publicar isso aí na internet, rapaz, o brasileiro não deu sossego para ele. As pessoas começaram a divulgar pro mundo inteiro o local exato onde era a chácara lá do Mike. Isso aí é algo muito perigoso para ele. Os animais que estão hoje na fazenda do Mike, desde um pintinho ali de uma galinha até uma cabra, até um cavalo, uma ovelha, um gado, eles estão em risco. Talvez seja o caso mesmo dele abandonar, dele vender essa propriedade e abandonar ela, porque ele vai passar a receber visitas diuturnamente. Ele não vai ter paz, ele não vai ter sossego, e se ele não vai ter, a propriedade também não vai ter, obviamente. E se a propriedade dele não vai ter, os animais dele estão em risco. Então ele tem um problema grave aí com privacidade. A privacidade dele foi altamente comprometida. A privacidade do lar dele, da área rural dele, foi comprometida. E isso aí não é algo que, na minha opinião, seja possível de reverter. O brasileiro, ele não tem limites. Quem trabalha até mesmo com internet sabe disso. Você recebe ameaças só por você fazer um vídeo, você expor seu rosto, vão pegar toda a sua capivara na internet, vão colocar isso aí para todos verem, todos saberem, vão pegar seus dados, vão expor. Se você der um dedo, o brasileiro quer pegar e roubar para si o seu corpo inteiro e ele não está nem aí.
As pessoas não ligam e não têm limites. No caso do Mike, as pessoas estão passando de todos os limites. Não estão respeitando a privacidade dele. Se não gostam dele, não há nenhum problema. Podem falar mal, podem xingar, mas permaneçam longe. Não vão agredir o rapaz. Não vão na propriedade rural dele, porque os animais que ele tem lá não têm culpa. Se ele tem os pais dele lá também, parece que é o caso dos pais dele irem, né, passar esse tempo com ele falou que ia chamar, porque precisava dessa proteção dos pais, também é extremamente perigoso. Agora vamos lá. Vamos voltar a falar um pouquinho aqui da questão dos animais. Uma das coisas que a gente pode notar é que a partir do momento que explodiu, viralizou muito os vídeos do Mike, o potencial vendável da propriedade dele explodiu. E aí nós entramos naquele aspecto, né? Bom, no primeiro momento isso parece maravilhoso. Provavelmente as pessoas vão ter muito interesse em comprar aquela fazenda, aquela chácara do Mike, principalmente para questões voltadas ao turismo. E isso, do ponto de vista financeiro, é muito bom. Eu não sei se o Mike tinha problema com finanças, mas eu acredito que a venda dessa propriedade agora, por um preço bem interessante, vai ajudar bastante com que ele consiga suprir aí a sua necessidade aí financeira. Acho que isso aí vai garantir aí uma boa renda por bastante tempo. Mas aí nós voltamos para exposição. Aquela área, ela, na minha opinião, ela está um pouco comprometida em termos de capacidade agropecuária. Como eu já falei anteriormente, para você cuidar de animais e manter ali a sanidade do seu rebanho, seja do que for, galinhas, porcos, cabras, ovelhas, cavalos, seja do que for, você precisa garantir a segurança, a sanidade, a higiene adequada do local, os devidos tratos culturais, manejo adequado, alimentação. E tudo isso requer privacidade, tudo isso requer o mínimo possível de exposição. Você não pode estar expondo esse tipo de coisas para as pessoas. Porque as pessoas, principalmente quem está na cidade, não conseguem entender, muitas vezes não entende, não sabe como é que funciona. Vocês sabem que agora existe todo um histerismo ambiental por parte de muita gente, não que o ambiente não deva ser ali preservado e tudo mais, mas existem pessoas histéricas. E num caso como esse do Mike, basicamente, a probabilidade dele passar a ter diversos problemas com essas ONGs, com essas pessoas agora, é altíssima, é altíssima. Então, isso aí é uma coisa que certamente ele vai ter que ver. Falando agora do plantio, também é necessário um cuidado muito grande, porque o seu plantio ele também deve ter aspectos de sanidade, de tratos culturais que também requerem uma privacidade, uma segurança do local, uma segurança das pessoas que trabalham ali, uma segurança de você mesmo, que é o dono, o proprietário que cuida daquilo, porque até mesmo as plantas, a sua produção vegetal, elas têm sim uma tolerância de barulho, de volume de pessoas andando pelo local, de pastoreio e tudo mais, principalmente situações voltadas aí à poluição sonora. Isso aí não ajuda nada no seu plantio, só atrapalha. Então é algo que o Mike tem que ver. O potencial agropecuário da propriedade do Mike Leão, na minha opinião, ele foi comprometido. O que aumentou bastante foi o potencial vendável, o potencial de vendas. Isso aí, na minha opinião, aumentou bastante. Eu acredito que ele deva levar isso em consideração aí nos próximos meses ou próximo ano. E o último aspecto agora que eu quero tratar aqui em relação ao próprio Mike. Seria agora fazer um arremate de tudo isso que eu tratei até agora aqui com vocês, que seria a segurança física, né, dele, da propriedade. Tem um vídeo que o Mike aparece com arco e flecha. Eu fui dar uma pesquisada, fui entrar em contato com pessoas próximas ali, que conhecem por alto a região, e parece que o Mike ele não é uma pessoa adepta dos meios de defesa ali tradicionais para a área rural, né? Se é que vocês me entendem. Parece que o Mike ele é uma pessoa um tanto quanto mais progressista, né? Isso nós não sabemos ao certo, eu não sei, eu não posso afirmar nada, mas ao que eu averiguei, consegui fazer uma pesquisa aqui da minha casa, né? Que eu acho que já é mais do que o suficiente, até porque você tem muita gente que conhece a região, conhece o Mike e que está expondo tudo isso na internet, e você capta ali as informações que você precisa. Então parece que o Mike ali para defesa pessoal e a segurança tanto física dele e a segurança física ali da propriedade dele, ele só possui um arco e flecha. E que ninguém sabe aí qual é o estado físico aí desse instrumento, né, dessa ferramenta aí que ele possui. Bom, o primeiro ponto que eu abordei aqui foi a questão da predação, lidar com predadores, sejam eles animais maiores como onças, né, uma onça pintada, uma onça parda, certos cachorros do mato, né, parece uma raposinha, ou seres humanos, né? E vai saber mais o que pode aparecer ali. Zona rural é complicado.
Zona rural é uma coisa ali que parece fácil para você que tá de fora, mas pergunte para quem lida com isso diariamente. Pergunte aí sobre floresta, sobre o mato, e a pessoa vai te dizer. Parece uma coisa fácil, né, para quem olha, mas é algo que pode te matar facilmente. Pode fazer você perecer facilmente, por N motivos. Predação, um ataque físico à sua propriedade, ataque em série aos animais, é uma coisa muito grave. Porque isso aí é algo que facilmente pega para você. Você vê que, por exemplo, diversas fazendas aí no Brasil saem nas manchetes, né? Saem na mídia, né? Ataques que começaram em animais, logo evoluem para ataques a humanos, né? E eu tô falando aqui de onça, né? Vocês veem aí que recentemente teve um caso aí de um caseiro que foi finalizado aí por uma onça pintada. Onça pintada não é brincadeira, é algo sério. Existe aí um manejo aí que você tem que fazer em relação a isso. Mas agora voltando para a segurança física do próprio Mike, se ele mora numa área isolada e ele lida diretamente com o manejo de animais, o isolamento, animais como porcos, galinha, que atraem predadores maiores, como a própria onça pintada, onça parda, ou até mesmo roubo, pessoas mal intencionadas podem querer ali atacar o Mike por alguma questão, pelo fato dele ser um influenciador, ou só para fazer o mal mesmo, ou roubar mesmo ali, fazer o roubo para vender, ou usar os animais ali da propriedade do Mike como alimento. Isso aí é algo perigoso. E, pessoal, perguntem para qualquer fazendeiro, para qualquer pessoa que lida diretamente com o campo. Ele vai garantir para você. Um arco e flecha, ele não vai salvar você, ele não vai te proteger. Ele pode rechaçar alguma coisa ali, algum inimigo, algum tipo de predador ali, um pouco menor, numa forma bem pontual, em ambientes, em situações bem específicas. Olha, na minha opinião, o Mike, no mínimo, ele deveria ter pelo menos uma balestra, aquelas bestas, né, de precisão. E elas não são tão caras, né, existem umas bem caras, né, umas que são bem profissionais e são altamente letais. Eu não indico tanto, né, porque a cadência, né, de lançamento, né, do projétil da flecha, ele é bem baixo. Você dispara uma e logo depois você tem que fazer o recarregamento, isso leva um tempo e esse tempo é muito precioso. Nesse sentido, um arco e flecha, ele é até melhor, mas, pessoal, vamos ser sinceros. Zona rural é um lugar perigoso por si só. Você está sujeito ali a diversas coisas. Vai de uma picada de cobra até um ataque ali de um animal maior, um porco do mato, e um arco, ele não vai te salvar disso. Esses javalis aí que estão espalhados aí pelo Brasil, eles fazem um estrago dantesco na sua plantação. Eles matam até cachorro. Tem diversos casos aí no centro do Brasil que eles matam até mesmo pitbulls. Não é brincadeira. Um arco não vai fazer cócegas ali naquele bicho. Até mesmo uma balestra, mesmo que tenha ali suas 120 libras, 145 libras, tem balestras aí até de 200 libras. Olha, você vai ter que ser um cara muito profissional no tiro. Vai ter que ser um cara muito bom de mira para você realmente fazer um dano potencial ali no seu javali, que dirá uma onça. E um ser humano nem se fala. O ser humano, ele vai procurar abrigo, ele vai bolar estratégias. E, meus amigos, não se engane. Zona rural é lugar que tem gente armada e são armas de fogo. Potencialidade de risco de vida ali é alto. Uma pessoa que geralmente invade aí sua casa à noite, ela já vai estar ali, além de mal intencionada, ela já vai ter um certo preparo para fazer aquilo ali, porque ela não vai estar para brincadeira. Agora, tente imaginar uma pessoa na zona rural. Tudo pode acontecer. Essa pessoa pode ter desde armamentos pequenos, como uma faca, até mesmo uma arma de alto calibre. Não é brincadeira. E você sabe que o Brasil está tomado por facções. Então, não é muito difícil para pessoas mal intencionadas conseguirem armas ali de um calibre extremamente poderoso, como uma 12 ou quem sabe até mesmo um fuzil 7.62, 5.56, que seja. Ou armas menores, mas que tem potencial de gravidade, de letalidade altíssimo, verídico. E é uma coisa que você não deve brincar e vacilar em nenhum momento. Eu digo aí pro Mike, solte esse arco e flecha, meu amigo. Vá procurar algo realmente que faça um dano. Você tem aí condições muito boas aí de ter, né, um equipamento de proteção, né, como o YouTube não gosta, eu vou tentar falar aqui numa linguagem adequada, né? Ferramentas aí de arremesso de metais em altas e extremas velocidades. E eu sugiro ao Mike que ele não brinque com isso. Que ele não tente fazer a sua defesa pessoal numa zona rural ou fazer a segurança física da propriedade dele com arco e flecha. Porque, na verdade, quando souberem na região que ele tem só um arco e flecha para fazer a proteção daquilo tudo, eu garanto para vocês que os problemas dele vão aumentar. Garanto para vocês que ele vai passar a ter visitas ali. E isso eu tô falando de ser humano. Em relação a predadores, animais ali, que muito provavelmente rondam ali a região dele, pelo fato dele ter ali, né, patos, marrecos, galinhas, etc. Também não vai ser um arco e flecha que vai conseguir
repelir ou rechaçar um ataque iminente de um predador de grande porte como esse. Então, fica aí minha dica pro Mike. Faça uso de ferramentas que deem uma real capacidade de fogo ali para ele. Faça uso de ferramentas com capacidade de dano de alto para letal. Indico muito que ele faça uso ali de armas de fogo de calibre alto. Espingardas, pistolas, revólveres, tudo isso seriam extremamente eficientes para ele. Nesses dois casos, tanto para a segurança física dele, quanto para segurança do seu local. Mas eu estou no YouTube, já aviso logo, estou dizendo, se ele for fazer a aquisição desse material, que ele faça com a devida documentação, que ele vá lá, tire o CR, o CAC, faça a documentação toda certinha, passe pelo psicotécnico, faça tudo certo. Ele fazendo tudo certo, ficará tudo bem, garanto que ele não terá problemas e conseguirá sim fazer a aquisição devida disso, né, conforme ele for treinando, conforme ele tenha as devidas práticas ali do tiro esportivo, do uso adequado da ferramenta, da precisão e do treinamento para questões de segurança. Espero que o Mike veja esse vídeo, eu deixo aí o meu alerta para ele. Espero que pessoas aí que conhecem o Mike mandem esse vídeo para ele e comentem isso aí com ele, que talvez já fosse o caso dele fazer aquisição desse tipo de ferramenta / equipamento. E para você que pretende adquirir uma propriedade rural, para você que já mora em uma, as dicas são as mesmas. Tenha equipamento de segurança. E não é só esse tipo de equipamento de segurança ativa. Você pode ter aí níveis, né, camadas de proteção. Você pode ter diversos equipamentos aqui para uma segurança mais passiva, né? Como eu já falei anteriormente. Câmeras, cerca elétrica. Existem alguns tipos de armadilhas, né? Arapucas sonoras que você pode fazer uso. Existem diversas modalidades, diversas maneiras. E é claro, o bom e velho reforço das trancas, reforço das janelas, tudo isso ajuda muito, ajuda bastante. Obviamente, estamos falando aqui da zona rural, e isso aí é um pouco mais complicado, porque você lida ali com diversos coxos, né? Com baias, então tudo isso tem que ser devidamente reforçado. Você tem ali que ter um sistema adequado semanal de rondas, vigilância, e no caso do Mike, que parece que vem tendo ataques em série, seja lá do que for, sejam seres humanos ou outros animais maiores, ele tem sim que fazer uso de vigilância noturna, o uso de vigílias, né? As vigílias noturnas. Quem sabe fazer aí uma arapuca, uma campana avançada aí, armadilhas e aquela vigília que você faz ali para dar o bote ali, seja lá o que for que esteja lhe tirando a paz na sua propriedade. Não brinquem com isso, isso não é brincadeira, isso é coisa séria. Você não pode vacilar, não arrisque com a segurança física do seu rebanho, dos seus animais domésticos ou para consumo, venda. Não arrisque com o potencial agropecuário do seu negócio, não brinque com a sua privacidade e a sua própria segurança física e também da sua família. Isso é algo que você deve levar a sério. Bom, e essas são as minhas dicas aqui de alguém que conhece e que mora na zona rural. Alguém que tem muitos amigos aí na área rural e que entende bem aí de algumas questões aí do campo, tá? Eu espero que esse vídeo chegue a mais pessoas que pretendem adquirir sua casa. Eu espero que esse vídeo chegue aí ao Mike Leão, que a mensagem aí seja passada. Eu espero que as pessoas que tenham ficado até aqui tenham entendido que basicamente eu só estou expondo o meu ponto de vista, uma vez que nós libertários não acreditamos muito aí na ação do Estado, né? Até porque quem mora em zona rural sabe muito bem que não existe policiamento adequado nesses locais em nenhum canto do Brasil, e se você tiver algum problema, quando a polícia chega, ela chega muito tarde, ela demora muitas horas para chegar. Quando vai? Porque na maioria das vezes ela não vai. Isso não é uma crítica aí à corporação polícia, é porque na verdade nós sabemos das deficiências do Brasil. Não existe policiamento adequado nem na área urbana, que dirá na zona rural. Viaturas também. Muitas vezes falta gasolina, né, para chegarem até essas localidades mais distantes, e isso é um problema que verdadeiramente impacta a vida do produtor rural. Então, você que é produtor rural sabe muito bem dos perigos e riscos que você corre. E a maioria, eu creio que a maioria já faz os devidos cuidados. E se você não faz, então faça os devidos cuidados. No meu ponto de vista, o Mike não faz os cuidados adequados. E eu acredito verdadeiramente que ele deveria levar isso em consideração. Bom, essas foram as minhas dicas aqui a respeito do que eu vi nos vídeos que eu acompanhei do Mike. Nós não estamos aqui para falar de polêmicas envolvendo se é mentira ou não. Eu vim falar mais das questões de segurança ali da propriedade do Mike, tendo em vista que o Brasil passa por um momento muito delicado no que tange aí a questão da segurança pública e a criminalidade que vem só aumentando.
E também o fato de que o Mike, ele acabou perdendo a privacidade dele por ter feito a exposição, o pessoal localizou aí, o pessoal compartilhou aí pro Brasil inteiro o endereço dele e agora ele não vai ter mais paz, não adianta. Ele não vai ter mais sossego. A privacidade dele e da família dele foram completamente comprometidas. E no meu ponto de vista, os animais dele, nesse aspecto, estão em risco e ele deve tomar as devidas medidas para minimizar ou sanar, quem sabe até mesmo fazer a venda aí da propriedade dele. E essa foi a minha opinião. Agora eu quero saber o que você acha de tudo isso. Você acha que os problemas do Mike vão aumentar ou vão piorar? Já pensou em quais equipamentos você deve instalar na sua propriedade e quais ferramentas e equipamentos de defesa você deve adquirir para esse processo? Está preparado para isso? Pois é, tudo isso tem que ser levado em consideração por você. Me diga aí nos comentários o que você achou de tudo isso. E se você gosta desse tipo de conteúdo, ou você gostou, não deixe aí de se inscrever no canal para ajudar a gente a manter o engajamento e continuar aqui na plataforma trazendo mais conteúdo aqui libertário para vocês. Fique à vontade aí nos comentários para expressar a sua opinião com respeito, para a gente debater um pouco mais sobre esse tema. Sua opinião ela é muito importante aqui para mim e muito bem-vinda no nosso canal, que também é a nossa comunidade. E lembre-se, seu objetivo como homem é construir para você um ambiente de paz, segurança, conforto, liberdade e privacidade. Características essas que, no caso do Mike aí, ficaram extremamente afetadas. Esse é o ANCAP Liberty e eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Fiquem com Deus!